Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou ler o livro de João e eu quero dizer que eu às vezes eu quero explicar que às vezes eu falo para as crianças e aí eu falo aquela linguagem para as crianças, daí eu coloco bonequinho e tal. Então assim, vocês não estranhem porque eu tô falando para as crianças, porque nesse canal tem criança. Então, assim, vocês tomem cuidado aí pra comentar aí, porque nesse canal tem criança. Então, a gente vamos cuidar das nossas crianças. Então, assim, por isso que às vezes eu falo assim, direcionada, às vezes eu leio o livro de João direcionada para as crianças. E eu andei perguntando para algumas pessoas que são mais próximas de mim. Elas dizem assim que tudo bem, que pode continuar lendo assim, contando assim, porque daí tem umas que para elas também são até mais fácil para entender, tá bom? Então eu vou ler o livro de João e hoje o livro de João a gente vai trazer a palavra de Jesus que aconteceu com ele. Ele estava no templo, Jesus estava no templo lá ensinando, né? E ele estava ensinando, não podia ensinar, porque Jesus já tinha um mandado, na nossa linguagem de hoje, Jesus já tinha um mandado de prisão, então ele estava sendo procurado para ele responder lá por que ele curava no sábado, por que ele fazia tais coisas, e os judeus queriam prendê-lo. Mas Jesus continuou ensinando, e dessa vez ele estava ensinando no lugar do tesouro, no templo, né? E alguns fariseus interrogaram Jesus quando ele disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Jesus falou essas palavras e os fariseus o interrogaram dizendo: você está falando mentira, o teu testemunho não é verdadeiro, porque você fala de você mesmo. Então, assim, naquela época, os judeus, eles não aceitavam o testemunho de uma só pessoa, teria que ser de duas. Inclusive até nos nossos dias, né? Sempre quando vai para um tribunal, para um negócio, a gente precisa de uma testemunha. Então, assim, sempre duas pessoas que confirmem o que você falou. Então, Jesus, lá, os fariseus falou que o testemunho de Jesus era mentiroso, porque ele estava falando que ele era a luz do mundo. Mas Jesus disse, respondeu-lhe Jesus: eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Jesus falou assim: e mesmo se eu julgar, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu quem julgo, mas eu e o meu Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o meu Pai é que me enviou também dá testemunho de mim. Então, Jesus falou isso para eles, né? E Jesus falou assim: eu entendo que vocês não entendem. Vocês estão julgando conforme a carne de vocês, como humano. Vocês estão julgando, vocês não estão entendendo espiritualmente como eu entendo vocês. Jesus falou assim: mas porque vocês não entendem, vocês vão morrer no vosso pecado. Jesus falou exatamente assim: vocês vão morrer no vosso pecado, porque vocês não entendem quem eu sou. Essas palavras Jesus proferiu lá no templo, né? Disse-lhe Jesus: outra vez eu me retiro, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus:
Será que ele vai se suicidar? Para onde ele vai que a gente não vai encontrá-lo? Disse-lhe ele, disse-lhe Jesus, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vós disse, por isso que eu disse que vocês morrereis em vosso pecado, porque não credes que eu sou. João 8, versículo 24. Porque vós disse que morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Perguntaram-lhe a Jesus, quem és tu? Aí perguntaram-lhe os judeus, os fariseus, quem és tu? Perguntaram para Jesus, quem é você, rapaz? Quem é você? Quem é você, Jesus? Quem é você? E Jesus respondeu, eu sou exatamente o que sou. Eu sou exatamente o que eu venho dizendo que sou. E vendo Jesus, muitas pessoas creram em Jesus. E os fariseus não perceberam que lhes falavam do Pai, que Jesus estava falando do Pai. Prosseguiu, pois, Jesus, quando tiverdes levado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Jesus estava falando para os judeus que quando ele fosse levado dessa terra, eles iam ver que verdadeiramente Jesus era o Messias. E Jesus está falando, olha só como Jesus vê lá na frente, Jesus está falando dos fins dos tempos, porque os judeus até hoje eles não creem em Jesus, que Jesus foi o Messias. Muitos deles não creem. Eles não creem em Jesus, que Jesus e Deus é a mesma coisa, que Jesus era o Messias, que ele veio, já morreu na cruz, já foi. Eles ainda esperam Jesus. Então, Jesus já foi, então eles só vão ver mesmo no final dos últimos tempos, quando o anticristo estiver reinando aqui, quando o anticristo estiver traído eles, e eles precisar mesmo do socorro de Deus e ver mesmo, aí que eles vão ver que Jesus era o que já tinha havido, já foi e já morreu por nós e está lá no céu. Aí que eles vão entender que Jesus era o Messias. Porque até agora eles ficam esperando, né? E Jesus disse, aquele que me enviou está comigo, que é o Pai. Não me tem deixado, só porque faço sempre o que é do seu agrado. Falando essas coisas, muitos creram nele. Então Jesus, muitas pessoas creram nele. E Jesus deixou aqui o templo com muitas pessoas crendo nele. Então Jesus é assim, sabe? Ele vai até as últimas consequências, ele vai até o último para tentar alcançar a gente. Jesus nunca desiste da gente. Então, se ele olhasse que ele estava comandado de prisão, que ele não podia pregar, que ele não podia falar, aquelas pessoas que muitos creram nele não iam crer, não ia poder crer, não ia poder ser salvo. Mas ele foi lá, ele pregou, muitas pessoas creram nele, embora ele tinha que responder pergunta daqueles que não entendiam, né? Então é isso, o livro de João fica por aqui, vamos ler mais adiante mais, mas hoje é só. Tchau, Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo e